Antes da sua morte, Robert Redford revela uma verdade chocante sobre Jane Fonda. Robert Redford nasceu. Charles Robert Redford Jr., nascido a 18 de agosto de 1936 em Santa Mônica, Califórnia, é amplamente considerado uma das figuras mais versáteis e influentes do cinema americano. A sua carreira abrange mais de 6 décadas e deixou uma marca indelével, não só como ator, mas também como realizador-produtor e ativista ambiental. Desde cedo que Redford demonstrou uma determinação e individualidade que o diferenciavam dos demais. Criado numa família da classe trabalhadora, enfrentou dificuldades desde cedo, incluindo a morte da mãe quando tinha apenas 18 anos, uma tragédia que moldou profundamente a sua visão do mundo. As dificuldades iniciais de Redford deram-lhe resiliência e empatia, qualidades que, mais tarde, se tornaram marcas tanto das suas atuações no ecrã como do seu ativismo fora dele. O caminho de Redford para o estrelato não foi fácil. Frequentou a Universidade do Colorado com uma bolsa de beisebol, mas após perder a bolsa devido a problemas com o álcool e o desempenho acadêmico, viu-se à procura de um novo rumo. Passou algum tempo a viajar pela Europa, mergulhando na arte e na cultura, e eventualmente descobriu a sua paixão pela pintura. Este despertar criativo levou-o a estudar na American Academy of Dramatic Arts, na cidade de Nova York, onde o seu talento natural e aparência marcante rapidamente chamaram a atenção dos diretores de casting. No final da década de 1950, já atuava em programas de televisão e produções da Broadway, estabelecendo as bases para o que viria a ser uma carreira lendária como ator. A sua ascensão como ator de cinema aconteceu na década de 1960, com papéis que evidenciaram a sua presença carismática e profundidade. Filmes como Descalços no Parque 1967 e Butch Cassidy e Sundance Kid, 1969, catapultaram-no para o estrelato. Este último, em particular, colocou-o ao lado de Paul Newman e consolidou a sua imagem como o típico galã americano bonito, espirituoso, rebelde e cheio de charme. A interpretação de Redford como Sundance Kid continua a ser uma das performances mais acarinhadas da história de Hollywood. Deu seguimento a este sucesso com uma série de filmes aclamados, entre os quais Jeremiah Johnson, 1972, O Candidato 1972 e O Nosso Amor de Ontem, 1973, provando que era capaz de protagonizar tanto sucessos de bilheteira como dramas emocionalmente complexos. O auge da sua carreira de ator chegou sem dúvida com Golpe de Mestre 1973. Mais uma vez ao lado de Newman, que se tornou um dos filmes mais icônicos da década e ganhou vários Oscars, incluindo o de melhor filme. O carisma natural de Redford, aliado ao seu compromisso com a autenticidade em cada papel, fizeram dele um símbolo de integridade e independência em Hollywood. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, evitou ser estereotipado. Em vez disso, escolheu papéis que frequentemente carregavam nuances políticas ou sociais, como em Todos os Homens do Presidente 1976, onde interpretou o jornalista Bob Woodward durante o escândalo Watergate. Este filme não só consolidou o seu lugar como ator sério, como também sublinhou o seu interesse de longa data pela política, verdade e justiça. Além de representar Redford, demonstrou uma notável visão e talento como cineasta. A sua estreia na realização Gente como a Gente Ordinary People, de 1980, foi um sucesso de crítica, valendo-lhe o Oscar de melhor realizador. A sensível representação da dinâmica familiar e do luto no filme demonstrou a sua capacidade em criar histórias profundamente humanas, provando que o seu talento artístico ia muito além da representação. Continuou a realizar e a produzir filmes que combinavam uma narrativa envolvente com relevância social, incluindo Nada é para Sempre, 1992, Quiz Show, 1994 e O Encantador de Cavalos, 1998.
Cada projeto refletia o seu olhar apurado para os detalhes e o seu respeito pela condição humana, consolidando ainda mais a sua reputação como uma das grandes mentes criativas de Hollywood. Fora da indústria cinematográfica, Robert Redford tem sido também um incansável defensor do cinema independente e das causas ambientais. Em 1978, fundou o Instituto Sundance, uma organização dedicada a apoiar cineastas emergentes. O que começou por ser um pequeno workshop transformou-se no Festival de Cinema de Sundance, uma das mais prestigiadas plataformas para o cinema independente no mundo. Através do Festival de Sundance, Redford deu a inúmeras novas vozes a oportunidade de serem ouvidas, remodelando o panorama do cinema moderno e garantindo que a criatividade e a inovação continuam a prosperar. O seu ativismo ambiental tem sido igualmente impactante. Trabalha há décadas para promover a conservação, a sustentabilidade e a consciencialização climática, dedicando a sua voz e os seus recursos a causas que vão muito além de Hollywood. Agora, nos seus últimos anos, Robert Redford optou por se afastar da representação, anunciando oficialmente a sua retirada após o seu papel em The Old Man and the Gun, 2018. A sua decisão marcou o fim de uma era, mas a sua influência continua a ter repercussões no cinema, na cultura e no ativismo. O legado de Redford não se define apenas pela sua filmografia, mas também pelos valores que defendeu: liberdade artística, responsabilidade ambiental, justiça social e empatia humana. A vida pessoal de Robert Redford foi marcada por 2 casamentos significativos, cada um deles refletindo diferentes fases da sua vida e carreira. Seu primeiro casamento foi com Lola Van Wagenen, historiadora e ativista ambiental. O casal casou-se em 1958, altura em que Redford era ainda um aspirante a ator procurando o seu espaço em Hollywood. O seu casamento durou quase 3 décadas, e durante todo esse tempo, Van Wagenen apoiou Redford, enquanto este ascendeu de jovem ator de teatro a dos galãs mais reconhecidos do cinema. Juntos enfrentaram os desafios da fama da família e das perdas pessoais, criando 4 filhos: Scott, Shauna, David e Amy. Tragicamente, o primeiro filho do casal, Scott, faleceu ainda bebê, uma dor que deixou marcas profundas em ambos os pais. Apesar das imensas pressões que acompanharam a ascensão meteórica da carreira de Redford e das eventuais divergências entre ambos, o casamento foi marcado pela parceria e pelo crescimento mútuo. Lola, que posteriormente obteve títulos acadêmicos avançados e se tornou conhecida pelo seu trabalho acadêmico e filantrópico, continuou a contribuir por mérito próprio. Muito tempo depois do divórcio, em 1985. A separação, embora difícil, foi conduzida com dignidade e ambos seguiram em frente construindo vidas com sentido. Anos mais tarde, Redford voltou a encontrar o amor com Sibylle Sagers, uma artista multimédia alemã cujo trabalho mistura frequentemente pintura, performance e temas ambientais. O seu relacionamento começou em meados da década de 1990 e, após muitos anos juntos, casaram-se. Em 2009, numa cerimônia privada em Hamburgo, na Alemanha, Sagers trouxe um sentido de renovação e estabilidade aos últimos anos de vida de Redford, complementando a sua própria paixão pela criatividade, pela natureza e pela consciência global. O interesse mútuo pela arte e pelo ativismo ambiental criou um laço que se estendeu para além da relação pessoal, abrangendo projetos colaborativos e apoio mútuo a causas que lhes eram caras. Com Sagers, Redford encontrou uma companheira que equilibrava a sua imagem pública com uma vida privada, mais introspectiva. O seu casamento foi descrito como profundamente acolhedor, refletindo o desejo de paz e ligação de Redford nos seus últimos anos, após décadas de intensa atenção pública. Os casamentos de Redford, primeiro com Lola Van Wagenen e depois com Sibylle Sagers, contam uma história não só de amor e companheirismo, mas também de crescimento, resiliência e das diferentes fases da vida de um homem notável.
Cada relação refletia o momento em que se encontrava na sua jornada, desde as dificuldades de um jovem ator até aos triunfos e reflexões de um veterano do cinema americano. Antes da sua morte, Robert Redford deu uma das suas entrevistas mais sinceras e, ao fazê-lo, revelou uma série de verdades surpreendentes sobre a sua ligação de longa data com Jane Fonda. A relação entre ambos, forjada ao longo de décadas de colaboração profissional e respeito pessoal, era há muito alvo de especulação entre fãs e críticos. Mas Redford, conhecido pela sua dignidade discreta e relutância em se envolver em revelações sensacionalistas, surpreendeu muitos ao falar abertamente. Pela primeira vez, revelou a profundidade dos seus sentimentos pela lendária atriz cuja carreira se entrelaçou com a sua de formas inesquecíveis. Redford e Fonda trabalharam juntos pela primeira vez em 1967 na comédia romântica Descalços no Parque, um filme que evidenciou a química natural entre os dois e os consolidou como um dos casais mais acarinhados de Hollywood no ecrã. Refletindo sobre essa época, Redford confessou: "No início estava nervoso por trabalhar com a Jane, não porque duvidasse do seu talento, mas porque ela tinha uma energia incrível, que iluminava qualquer ambiente. Não tinha a certeza se conseguiria igualar isso." Estas palavras foram uma rara admissão de um homem, frequentemente retratado como o epítome da calma e da confiança, e ilustraram o quanto ele admirava a presença dela, mesmo no início da parceria. Ao longo dos anos, reuniram-se várias vezes nos ecrãs, incluindo em A Perseguição 1966, O Cavaleiro Elétrico 1979 e décadas mais tarde em Nas Nossas Almas à Noite, 2017. Cada filme captou uma fase diferente da sua maturidade, tanto como atores como pessoas. Ao falar sobre o seu último projeto juntos, Redford revelou algo que surpreendeu muitos. "Pedi a Jane para fazer Our Souls at Night porque queria que o nosso último filme fosse sobre o amor, sobre o envelhecimento e sobre a beleza da companhia. Eu sabia que seria provavelmente a última vez que trabalharíamos juntos e queria que tivesse um significado." Esta declaração sublinhou o quão intencional Redford foi ao moldar não só o seu próprio legado, mas também a forma como a sua colaboração com Fonda seria recordada. Uma das verdades mais chocantes reveladas por Redford tinha menos a ver com as suas carreiras profissionais e mais com os seus sentimentos pessoais. "Num momento de vulnerabilidade, admitiu amei a Jane, à minha maneira todos estes anos. Não era um amor romântico no sentido tradicional, mas uma espécie de laço profundo que nunca se desfez. Ela desafiou-me, inspirou-me, e por vezes até me assustou com a sua força. Para os fãs que muitas vezes se questionaram sobre a verdadeira natureza da sua relação, este foi um reconhecimento extraordinário que destacou a profunda ligação emocional que existia entre os dois." Redford falou ainda sobre as dificuldades que ele e Fonda enfrentaram nos bastidores. O que as pessoas não viam, explicou, era a quantidade de dor que ambos carregávamos em determinados momentos da nossa vida. Jane lidava com a pressão de ser filha de Henry Fonda, de construir a sua própria identidade. Eu debatia-me com a perda do meu filho, com a pressão da fama e com a tentativa de manter a minha vida privada em segredo. De alguma forma, quando estávamos juntos no set, estes fardos pareciam um pouco mais leves. Estas palavras revelaram um lado humano de dois ícones, frequentemente vistos como intocáveis, lembrando ao mundo que até as estrelas mais brilhantes transportam sombras. Talvez a verdade mais comovente que Redford partilhou tenha sido sobre a sua gratidão. "Quero que as pessoas saibam o quanto a Jane significou para mim", disse. "Era mais do que uma colega de elenco. Ela era um espelho mostrando-me partes de mim que nem sempre queria ver, mas que precisava de ver. Sem ela, acho que a minha carreira e a minha vida não teriam sido as mesmas." Para um ator, realizador e ativista tão talentoso como Redford fazer uma declaração deste tipo não foi coisa pouca. Foi um reconhecimento de parceria de amizade e do tipo de ligação que transcende o glamour passageiro de Hollywood.
Ao revelar estas verdades, Robert Redford não só homenageou Jane Fonda, como também proporcionou aos fãs uma compreensão mais profunda de si mesmo. As suas palavras demonstraram que por detrás do charme e das performances icônicas estava um homem capaz de imensa reflexão e honestidade, e ao escolher falar tão abertamente sobre Jane, deu ao mundo um último vislumbre de um vínculo que definiu grande parte do seu percurso cinematográfico. As suas revelações foram chocantes, não por serem escandalosas, mas por serem tão inabalavelmente sinceras. Ofereceram a prova de que mesmo numa indústria construída sobre a ilusão, a autenticidade ainda podia brilhar. A 16 de setembro de 2025, o mundo acordou com a notícia devastadora de que Robert Redford, uma das lendas mais duradouras de Hollywood, tinha falecido pacificamente enquanto dormia na sua casa em Sundance, no Utah, aos 89 anos. A sua morte marcou o fim de uma era, pois Redford não foi apenas um ator e realizador notável, mas também um visionário que moldou o cinema e a cultura americana de formas profundas. Morreu rodeado pela paisagem que mais amava as montanhas e a beleza natural do Utah, onde passou décadas a construir o Instituto e Festival de Cinema de Sundance, transformando-os em instituições globais que celebravam o cinema independente e davam a inúmeros jovens artistas as suas primeiras oportunidades de brilhar. Para muitos, foi apropriado que os momentos finais de Redford fossem passados naquele canto tranquilo do mundo que ele transformou num refúgio para a arte, a natureza e a reflexão. Quase imediatamente após o anúncio da sua morte, as homenagens inundaram a indústria do entretenimento e outros setores. Fãs, colegas atores, realizadores, líderes políticos e ativistas ambientais recordaram-no não apenas como um ícone de Hollywood, mas como um homem cuja influência se estendeu muito para além do cinema. Uma das homenagens mais comoventes veio de Jane Fonda, uma frequente colega de elenco e querida amiga de Redford. As suas colaborações em filmes como A Perseguição 1966, Descalços, no Parque 1967 e As Nossas Almas à Noite. 2017 consolidaram-nos como um dos pares mais acarinhados do cinema. Fonda, escreveu ele, significava muito para mim e era uma pessoa maravilhosa em todos os aspectos. Representava uma América pela qual precisamos de continuar a lutar. As suas palavras destacaram não só a profunda ligação pessoal que sentia por Redford, mas também o seu papel como símbolo cultural. Ao longo da sua carreira, personificou uma visão da América que era robusta, idealista e profundamente ligada aos valores da liberdade, justiça e integridade. Uma imagem que ressoou no público durante décadas,